E aí meu pai, ele tinha essa dificuldade. Eu lembro que uma vez, eu bem pequenininha, né? Era aniversário dele e o pessoal juntou para dar um presente para ele, né? E ele tocava, meu pai tocava todos os instrumentos. E deram uma guitarra para ele e eu, novinha, cheguei no pastor, catuquei ele e falei: não faça isso, pastor, não dá pro meu pai. Que deram uma caixa de som e uma guitarra. Eu lembro como se fosse hoje, pastor, a guitarra era bem na moda, parecia meio de roqueiro, tinha uns negocinhos de silicone vermelha. E aí o pastor: mas por quê? É teu pai, ele merece, que não sei o quê, ele vai trocar por cachaça. Fala, gente! Mais um Tete a Tete Capri começando e hoje eu tô muito feliz. Por quê? Porque hoje é a hashtag parte 2 que estava sendo gerado aí uns 2 anos? Uns 2 anos ou mais para acontecer, mas antes de você saber quem tá aqui comigo, dá o seu like, curte, mande para alguém, porque eu tenho certeza que vai edificar a tua vida, a tua família, onde quer que você esteja, e seja lá quando você vê esse vídeo, eu tenho certeza que o Senhor vai te tocar. E hoje, nada mais, nada menos, está aqui comigo a minha gêmea, a maravilhosa, a incrível pastora Raquel! Finalmente! Gente, finalmente esse tempo chegou. Para quem não sabe, nós gravamos aí uns 2 anos atrás. Ou mais. Tu e o pastor Júnior juntos. É. E aí não agora gostei, tá, ela gente? disse Confesso. assim, ó. Ai, porque você se chama só o pastor Júnior antes de mim. Porque ele já gravou o dele sozinho, eu ainda não gravei o meu parte 2. Aí eu disse assim, pastora Raquel, Deus está preparando o melhor dessa terra para nós. E olha só, né? Como Deus te honra. O pastor Júnior, nós estávamos num lugar de transição. Agora não, estamos no nosso local, com as nossas poltronas. Tá lindo, isso aqui também achou. Ai, não é? Vê, Deus prepara o melhor para os seus. Então estamos no hashtag parte 2, que alegria te receber, pastora. Para quem não sabe, a pastora Raquel, ela é sinônimo de alegria, de graça. E para quem não sabe também, a primeira pastora que chegou na Igreja Compaixão para aliviar a carga, para estar junto comigo, eu quero dizer para ti hoje, na frente de todo mundo, eu sei que eu já falo isso constantemente, mas eu quero dizer que eu louvo ao Senhor pela tua vida, porque você, de fato, tem aliviado aquilo que o Senhor tem me dado, e mais do que aliviado, tu tem sido assim de grande, meu Deus, é uma irmã que Deus me deu. Amém. A irmã que Deus me deu, igual você falou assim, pastor, um dia que tu precisar, eu quero ser teu refúgio, tu não falou isso pra mim? Foi várias tu vezes. Pode falar o que tu quiser, sem julgamento, que eu tô aqui pra te ouvir. E ouvir isso de alguém, eu acho que não tem preço. Às vezes ela olha pra mim e diz, você não tá bem hoje não, né? Eu sei, porque eu te conheço, pastorinha. Ela me chama de pastorinha. Sempre me chama de pastorinha. Mas que alegria te receber. Bem-vinda ao Tete a Tete. E nós estamos gêmeas. Não, vamos lá. Vamos fazer os merchandising antes de começar esse episódio. Vamos lá. Unhas parecidas, vamos lá. Unhas parecidas. Cílios da Lash Boss. Não, agora fala. Não, e agora a minha maquiagem, né, da Dai, gente, maravilhosa. Depois você bota aqui, meu Dai Deusinho, Makeup. Dai. Que faz parte dos nossos patrocinadores, sabia que fazem parte dos nossos patrocinadores? Que maravilha. E Tayana também, tá, gente? Que eu dei uma visitada lá também, maravilhosa. Tayana. Gente, vai na Tayana que ela tá intercessora também. E esse vestido, gente, pastora, eu vou ficar em pé, pode, tá? Eu preciso... Gente, olha isso, gente. Olha aqui, ó. Linda, gente, linda. Gente, de aniversário da minha pastorinha. E eu falei pra ela, né? O dela tem manga porque ela é catarina. Ai, sim, e o meu é sempre porque eu sou carioca, entendeu? Essa é a diferença das irmãs, tá? Muito boa essa. Eu tinha esquecido. Eu falei assim, fala isso no domingo. Daí ela, tá bom, eu tinha esquecido. Não esqueço nada, porque eu sou fã número 1 do Tete a Tete. É verdade. Podia fazer prêmio, hein, pastora, no final do ano. Quem assistiu mais. Ela ia ganhar todos, com certeza. Pastora, que alegria te receber. E vamos contar que essa pastora Raquel, hoje radiante, alegre, sempre foi assim? Não. Me conta um pouquinho. Vou tentar resumir um pouco lá atrás para chegar no meio e chegar até agora, tá? Ok. Bom, eu sou Raquel, né? Meu sobrenome veio depois, Chateaubriand. Tem que chique, falar, né? Que é rico. chique. Eu vim de uma família muito cheia, né? Nós somos em 6. Meu pai... Ele era muito inconstante na igreja, né? Meu pai era presbítero, só que ele tinha um problema com vício. Então ele ficava, 3 meses na igreja, 3 meses fora. E isso era muito ruim pra gente, né? Eu lembro que quando eu era nova, eu tive que amadurecer muito cedo, né? Hoje algumas pessoas olham assim e falam, você é muito brincalhona, você é muito... Mas eu acho que hoje eu sou a nova, que eu tive que ser velha no passado.
Então, assim, eu lembro que eu bem novinha, eu fui numa igreja visitar com ele, porque ele cantava, ele era meio que um cantorzinho famosinho, J Neto, aquela época lá. E aí ele levava eu e minha irmã Miriam pra cantar nas igrejas, né? E a Miriam é muito tímida, gente. A minha irmã é o oposto de mim, tipo assim. A minha irmã é aquela que aguenta tudo e eu sou aquela que sempre falei tudo. E aí a gente ensaiava em casa. Quando eu chegava na igreja, a Miriam corria pro banheiro e me deixava na mão. Miriam, falei. Te expus aqui. Eu te expus aqui. E hoje ela canta. Hoje ela é ministra de louvor, dança, graças a Deus. E aí meu pai, ele tinha essa dificuldade. Eu lembro que uma vez, eu bem pequenininha, né? Era aniversário dele e o pessoal juntou para dar um presente para ele, né? E ele tocava. Meu pai tocava todos os instrumentos. E deram uma guitarra para ele. E eu, novinha, cheguei no pastor, catuquei ele e falei: não faça isso, pastor, não dá pro meu pai. Que deram uma caixa de som e uma guitarra. Eu lembro como se fosse hoje, pastor, a guitarra era bem na moda, parecia meio de roqueiro, tinha uns negocinhos de silicone vermelha. E aí o pastor: mas por quê? É teu pai, ele merece, que não sei o quê, ele vai trocar por cachaça. Falei assim pra ele. E aí isso ficou muito gravado na minha cabeça, tipo, que eu era uma criança falar isso pra ele, né? E realmente não demorou muito, uns 3 meses, ele foi na barraca e ele trocou a caixa de som e a guitarra por uma garrafa de cachaça. Então isso pra mim era muito confuso, porque a minha mãe sempre foi aquela mulher dedicada de oração. Minha mãe sempre, o Júnior costuma brincar que minha mãe, ela entrega a profecia na hora do almoço. Não deixam minha mãe orar na hora do almoço. E de tanto que ela busca, sabe? Sim. E meu pai já tinha essa inconstância, então eu cresci meio... E eu quero frisar bastante aqui, que eu sei que eles vão assistir. Mãe, eu te amo, tá? Minhas irmãs que vão assistir. Sim. Mas o que eu amo aqui no Tete a Tete, que a pastora sempre fala, né? A gente não tá aqui pra expor o lado de ninguém. Eu tô aqui pra me contar o meu lado, a minha versão, o que eu vivi dentro de mim. Que eu também tive sentimento, foi a minha história, sabe? E eu, esses dias, até comentando com a minha irmã, que eu tenho uma irmã que quando a gente era nova, a Miriam, todo mundo achava que a gente era gêmea na escola. E eu sofria na escola. Por quê? Porque tinha uma novela chamada Mulheres de Areia, que tinha a Ruth e a Raquel. Ah, pronto. E aí a Raquel era malvada. E tu era Raquel, pronto. Meu nome já é Raquel. Aí tinha o menino que ficava imitando da Lua. A Raquel é malvada. Então, assim, eu comentei com ela esses dias, eu falei: minha irmã, eu nunca te perguntei se você tem algumas feridas, o que você passou. É muito esquisito, porque a gente era muita gente em casa, mas eu não tinha eu não sei explicar, esse negócio de sentar e olhar no olho e perguntar: mana, aconteceu alguma coisa contigo? Conta pra mim as suas dores, que eu tenho certeza que elas tiveram também. Minha irmã Jaqueline, minha irmã Ana Paula, né? O Moisés é o que mais conversa comigo hoje, né? Que a minha filha Isabela, eu acho que meio que curou ele, que ele ficou bem mais próximo, mais família, depois que a Isa nasceu. Então, assim, eu tive essa dificuldade. Quando eu fiz 14 para 15 anos, não sei se minha mãe sabe disso, não sei se ela lembra que eu já contei, mas eu vou falar aqui, mãe, a senhora assiste. Eu fiquei com uma crise de identidade. Eu sei que você tem ministrado muito sobre isso, né? Gente, quem não assistiu lá o Tete a Tete da pastora, no Dia da Mulher, fica a dica. Vai lá primeiro e depois você continua aqui comigo. E aí eu tive muitas crises existenciais, né? Tipo, pra que eu vim? Eu tive um problema sério, porque o meu nome era o único que tinha Simões. Todas as minhas irmãs tinham Silva, tipo Miriam da Silva Elias, fulano da Silva Elias, e o meu era Raquel Simões Elias. E eu ficava: por que eu não tenho Simões, não tenho Silva? Por quê? Eu vivia perguntando: minha mãe, eu sou adotada? Minha mãe, minha filha, tá minha cara. Não tem como. Mas eu cismei com isso, que eu era adotada e tal. Aí dava aquela questão da rejeição, né? Então tá explicado por que eu fui rejeitada. Uau. E aí aconteceu uma cena, um episódio, que meu pai colocou a gente pra fora de casa, mas era tudo no mesmo quintal, tá? Tipo assim, lá no Rio é assim, uma casa que tem mais de 3, 4 casas. Várias famílias, sim. E aí ele colocou a gente pra fora e a gente foi morar na casa de uma tia minha, tia Tânia, que hoje é falecida. E eu não sei como ele, de madrugada, conseguiu abrir a porta e entrou. Quando eu acordei com muito estalo, tipo assim, de alguém apanhando. E eu tentei entender o que estava acontecendo, coçava o olho e eu via minha tia batendo nele, tirando ele, e minha mãe fechando meu olho. Pastora, você não tem noção. Aquilo ali, o que trouxe pra mim, uma perturbação, né? Por quê? Porque toda vez que meu pai fazia algum escândalo, tentava botar a gente pra fora, minha tia, tipo, que falava com ele assim: vai, se os vizinhos souberem que você tentou fazer com a tua filha. Aí eu pensei: pronto, meu pai abusou de mim. Eu fiquei com isso na minha cabeça, eu cresci, então eu tive muito medo dele. Muito medo. Uau. Tudo era motivo. Tipo, ele chegava bêbado em casa, eu ficava no quarto acordada com uma faca debaixo do travesseiro. Eu tentava proteger meus irmãos. Eu cresci, tipo assim, mais velha, então eu aturava muita coisa. Tive que trabalhar também
fora cuidando de criança. Então, assim, aquilo ali, eu via minha mãe, eu ficava com pena da minha mãe, eu queria proteger minha mãe. Eu tinha isso na minha cabeça, né? Eu achava que eu era o homem da família, eu queria Às vezes proteger. invertia todos os papéis exatamente por causa dessa disso, situação. sabe? E aí eu ficava, por que Contexto. então, tá vendo? Por isso ele tentou fazer isso, por isso que meu nome é diferente, então eu sou adotada e tal. E até que teve alguém da minha família, que eu não lembro quem, que falou, não, minha filha, porque quando a sua mãe ficou grávida de você, eu acho que ela estava no início do casamento, eu não sei se ela não era casada no papel, mas teve alguma coisa relacionada a isso, né? Mas até você chegar ao processo de cura, você já... Já viveu muita coisa daí. Viveu muita coisa. Então, eu quero até abrir um parênteses aqui. Pais, seu filho tem sentimento sim. Ele é um ser humano. Você já foi adolescente, você não queria que alguém te ouvisse, você não queria que alguém tentasse olhar para as suas necessidades? O seu filho também. Porque às vezes a gente tem isso, não é adolescente, é fase. Não é fase, ele também sente dor, né? E é interessante tu falar uma coisa, porque ela é uma mãe de um adolescente. Vai fazer 18 também, 18 Caleb, anos, né? Eu em conheci agosto. ele menor. Eu sou de uma menina. E às vezes a gente troca umas figurinhas, como é diferente filho menino quanto filha menina, né? E eu vejo que existe um tabu de falar com o filho homem e dizer assim, ei, eu entendo que tu tem sentimentos, tu vai ter algumas coisas, porque a gente fala de crise de identidade, crise existencial, coisas assim, muito com as meninas. E pouco é falado com os homens e meninos a respeito de algumas coisas. E dizer assim, filho, eu tô aqui pra te ouvir também. Né? Porque parece que o homem tem que aguentar tudo no osso. Homem não chora, homem porque não... senão, não sei o quê. O filho, o homem, ele precisa ser ouvido também. Ele também tem marcas tanto quanto a menina, né? E eu vejo que tem um tabu tão grande e as pessoas esquecem de dizer assim, filho, eu tô aqui, eu quero te ouvir, quero te entender. O que você tá passando? Isso, de fato, cara, é poderoso. E é uma realidade que precisa ser... Os pais colocaram isso pra escola, isso, pra igreja, e esqueceram que não, eu sou pai, eu Isso. sou mãe, eu preciso ter esse tempo com meu filho. Isso, Forte, isso aí, tá? forte. E sabe quem me deu esse estalo? Antes de ter o Caleb, né, eu tava grávida e eu morava longe e um dia eu fui dormir na minha mãe. E o meu irmão, Moisés, ele nunca ficava em casa, nunca. Meu irmão, final de semana, ia pra rua, sabe? Poucas fotos que a gente tem junto com ele. E um dia ele sentou comigo, pastor, assim, eu fiquei apavorada. Porque ele contou tudo que ele fazia pra mim e eu ficava assim... Eu não expressava, eu ficava assim, Moisés, tu tá vendo? Naquele dia, mano, eu tava apavorada por dentro, tá? Mas a minha expressão, eu fiquei plena. E ele falando, daquele dia ali, eu falei, meu Deus, é necessário a gente ouvir um filho. Como é bom a gente ouvir um filho. Talvez ele precisava tanto botar pra fora aquilo ali, até pra ele trazer cura pra vida dele também, porque ele cresceu praticamente sem pai, sabe? E aí, pastora, eu... tive esse período, né, de descobrir que era por causa do nome e tal, e aí eu indo pra escola um dia, eu tava muito ruim, tipo assim, eu tava muito perturbada naquele dia lá. Eu pensei em fugir de casa várias vezes, essa história é muito engraçada, porque eu ganhei uma maletinha pequenininha, né, eu cismava que ia fugir só com aquela maleta, eu não poderia levar nada, olha só, a gente... inocente, né, nova, né, a gente não tem noção da vida. A imaginação, né? E aí eu pegava a maletinha, acho que eu lembro que eu botei só uma calcinha e botei um sutiã e um caderno. E lá vai eu querer pular a janela pra fugir. Aí minha irmã Miriam que falava, não vai, mana, o que você de mim aqui e tal. Várias vezes a Miriam era assim, que loucura, né? Graças a Deus, eu agradeço a Deus pela minha vida, pela minha irmã Miriam. E aí, nesse dia eu fui pra escola, eu achei um chumbinho, né? E aí eu fiquei num ponto de ônibus, tinha uma rodoviária lá no Nova Iguaçu, e eu não tinha, não lembro se não tinha aula, sei que não fui. E nessa rodoviária sempre ficava cheia de gente. Era uma rodoviária, sempre ficava cheia. Muito ônibus, muita gente. Nesse dia estava deserto. E aquela perturbação, só quem passa e que sabe o que eu tô falando aqui. Realmente é algo que você não tem controle, foge do seu controle, né? E começou a vir um monte de pensamentos, se joga do trem, Angústia, se joga de frente do carro. E um monte de coisa misturada, né? E aí eu, diante de Deus, cara, eu falei, vou tomar esse veneno. Aí quando eu tava chorando, muito chorando, eu fechei o olho assim, ó, bem forte, pra lágrima descer. Quando eu abri o olho, eu tava dentro de uma igreja. Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, com o pastor Marcos Gregório. E aí eu fiquei olhando assim, a igreja ainda tava nascendo, eu lembro que estava limpando ainda. E eu olhei assim, o que eu tô fazendo aqui? Aí tinha uma prima distante, a Elaine, que ela sempre me chamava pra ir na igreja, eu nunca ia. Nesse dia, quando ela me viu, você veio, que legal. Mas eu não tava entendendo o que tava fazendo ali. Como que eu cheguei? Aí e ela falando, vem cá, senta aqui. E eu tava com uma matéria, não teve aula, ela conversando. Sabe que você ouve as pessoas de longe, assim? Entender, E aí eu fiz assim, quando eu fiz assim, fechei o olho de novo pra me ver o que tava acontecendo.
Quando eu abri o olho, eu tinha citado a Jesus. Eu tava lá na frente. E aí eu olhei pra trás, assim, um monte de gente gritando, fazendo festa, e eu, tipo, sem entender. E aí a esposa do pastor Marco Gregório veio e me abraçou e falou comigo assim, falou pra mim, me dá, que eu tava no meu bolso. Aí eu fui ir pra ela e comecei a chorar, né? Aí ela falou no meu ouvido assim, ó, Deus falou pra mim que você precisa de um pai e de uma mãe, e eu vou ser na tua vida. Você não sabe como que tu chegou aqui, mas Deus manda te dizer que foi o próprio Espírito que te trouxe. E dali, realmente, ela cuidou muito de mim, da minha irmã. Aí dali eu tive toda a parte de altar, eu fazia, né? Foi lá que eu aprendi, lá foi uma escola pra mim. Eu lá ministrava dança, a gente fazia teatro na rua, a gente dançava no trem. Aí a minha amiga Viviane, que é amigona até hoje, né? A pastora Viviane, que tá em Portugal, a gente se conheceu assim no culto jovem, por isso que eu falo, mães, manda seus filhos pro culto jovem. Meu Deus, investe no seu filho. Eu ia pro culto jovem e assim, ó, quando eu era lá do mundo, que eu achava que era do mundo, né? Porque eu sempre falo que eu sempre fui da igreja, mas eu não sempre fui da igreja. Eu ia porque meus pais iam, né? E aí, às vezes, eu ia escondido pro baile, né? Mas eu ia pra lá porque eu queria dançar, eu achava a igreja muito chata. Eu tinha sido excluída já porque eu coloquei uma pulseira, sabe? E aí eu queria dançar, eu sempre gostei muito de dançar, de fazer teatro, essas coisas, né? Eu tentei aprender violino, aí o violino eu vi que era muito caro na época, aí eu fui tocar trompete, comecei a fazer curso de trompete, sem fazer um sonzinho, pastor Diego, bem fraquinho, mas vai. E aí, eu comecei a tudo em relação em arte, né? E quando eu fui no culto jovem, primeiro culto jovem que eu fui, bem deslocada, não conhecia ninguém, o que o pastor Márcio fazia? Ele fazia o culto, começava mais cedo, tipo umas 6 horas, quando dava 8 horas. Ele colocava um som lá no estacionamento e todo mundo dançava. E todo sábado tinha noite do cachorro-quente, noite da pizza. O pessoal se conhecer, né? E botavam música de hip hop, né? Ai, pronto, né? Imagina! Aí, gente, quando ela tá no carro comigo, vocês não vão entender. Ela coloca, professora, posso colocar minha playlist? Minha playlist? Só um pouquinho. Aí ela vai lá e... né? E a gente lá no é o trap, gente. Trap gospel. 44 anos, mas eu gosto dessas coisas, tá? Engraçado. Não me julguem, não. Adoro também. E aí, chegou no culto jovem, a Viviane tava lá. E a Viviane dançando, porque assim, eu fazia coreografia, quando eu olhava pra trás, geral fazendo. E aí ela veio, né? Não, então conta da coreografia do Hoje Só Quero Agradecer. Quem fez? Foi a pastora Raquel, gente. E aí ela começou a pegar a coreografia, aí me convidou pra dançar na praça, que a irmã dela tinha um culto evangelístico na praça, e aí dali surgiu o Ministério de Dança, né? E aí eu fiquei no Ministério de Dança, fazia teatro, cantava também. Então é tudo relacionado à arte. Eu sempre gostei da igreja. Tá, depois ali na Apacentar, eu conheci o Júnior, né? Que eu vou contar minha versão, aproveitar que ele não tá aqui, que ele não deixa eu falar. Gente, quando o Júnior me viu, ficou doido. Eu sempre soube. E aí eu achei que ele achava que eu era rica, que eu tava com uma roupa lindona assim, sabe, com trigo na cabeça. E aí o pastor Marco agora tinha mania de falar, né? Ele perguntou que tá do seu lado e falando, não é? Quando eu olhei pra ele, ele tava assim pra mim, ó. Dá um zoom, Mateus, em mim, tá assim, ó. Pra mim, aí eu, aquele olhando ele verdão, assim, sabe? Eu, Viviane, olha ali. Acho que o menino tá olhando pra mim. Aí ela, nem disfarçou. Ai, gente. E é mesmo, hein? Vigia, hein? Tá repreendido na igreja. E aí ele me conheceu fazendo a obra. Meninas, quer homem de Deus, faça a obra que ele vai te achar lá. Amém. E aí na igreja eu era muito ativa. Eu fui achada assim também, tá? Eu era muito ativa na igreja. A gente tinha um grupo, As Extravaguetes. Olha só. Que o grupo, desde aquela época, pastora, que não se falava muito de ansiedade, depressão. A gente tinha um grupo que fazia as mulheres rir. Uau. Cara, a gente recebia cartinha, bilhete, porque não tinha WhatsApp. Muitas cartinhas de pessoas dando testemunho. Faz tempo que eu não ri, meu filho estava preso. Uau. Não, era uma bênção, sabe? E a gente até hoje tem esse grupo. Stand-up? Conta, pastor. Eu vou perguntar se é stand-up, por quê? Porque ela fazendo aniversário, disse assim, pastora Raquel, né, a gente falando de praia, que ela gosta de praia, eu também, aquela coisa toda, vamos fazer um passeio, quem sabe a gente faz até um stand-up. Ai, pastora, eu nunca fiz, na verdade eu já fiz uma vez no culto de mulheres, deu stand-up? Ela no culto de mulheres, que eu tava falando da prancha, né, gente, stand-up,
participado lá, e ela falando de stand-up comedy. Daí eu disse, ai, Jesus, era esse stand-up? Era esse stand-up. Pronto. E aí foi uma bênção, né? A gente, poxa, Meire, Miriam, a pastora Viviane, a Patrícia, né? A gente tinha esse grupo, até hoje a gente tem esse grupo no WhatsApp, que a gente lembra. E aí eu era muito ativa, o Júnior me conheceu, e aí o Júnior era da Batista, né? E aí nós fomos para esse ministério, mas enfim, vou pular essa parte. Tá. E aí nós fomos para uma igreja onde nós fomos consagrados. Aí lá, lembra que eu te falei que eu sempre trabalhei com muitos textos, né? E lá foi onde começou a nossa parte ministerial. O que acontece? Eu tive muitas oportunidades nessa igreja. Eu agradeço muito a Deus pelos pastores, né? Que me pastorearam. Eu passei por muitas crises lá e eu entendia que foi por causa das coisas minhas, marcas do passado, né? Só que lembra que eu te contei que eu fui lá na Apacentar, né? Que eu me converti. O primeiro encontro com Deus que eu fui na Apacentar, no momento de cura interior, eu não saía do chão. Eu fui aquela que entrei, não consegui sair. Começou a vir muitas coisas e eles botavam um louvor que era... Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. E foi assim, meu Deus, eu comecei a começar a entender a minha identidade. Que a identidade que Deus dá pra gente é independente de onde a gente vem, independente da nossa história, é a que Ele fez pra nós. E aí eu comecei a ter esse entendimento. E aí, eu lembro que tem uma pastora que ela veio pra mim, pastora Miriam, e ela me abraçou e falou comigo assim, ó, ela pegou na minha mão bem forte. Começou, gente, ai, tete a tete faz a gente chorar. E ela pegou na minha mão, olhou dentro dos meus olhos e disse assim, ó, você nunca mais vai ser a mesma. Aquele vazio e aquela tristeza que tinha no teu coração, nunca mais você vai sentir, porque Deus hoje, Ele diz pra você que você vai viver esse texto aqui, ó. Ela falou pra mim, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E ela falou, toda vez que você se sentir alegre, ou você levar o teu sorriso, ou você abrir a tua boca para evangelizar a vida de alguém, você vai lembrar desse texto. E realmente, já houve momentos que eu orei por alguém, aconteceu na vida dela e na minha não aconteceu. Bem-vindo ao time, eu também. E eu ficava assim, meu Deus, mas aí eu lembrei, é a minha força, sabe? É a alegria do Senhor. E aí aquilo ali fez muita diferença. E aí Deus já estava me preparando para o futuro. E eu preciso dar um adendo aqui que eu não tinha vontade de ter família. Eu nunca pensei que ia ter filhos. Eu também. Que loucura, né? Eu não queria viver isso pelas coisas que eu vivi. Eu achava que era só aquilo ali, era ciclo, sabe? E aí eu tive um sonho que eu me via dançando com uma sapatilha linda, assim, perto da minha casa tem um monte que a gente subia para orar, e eu subia nesse monte, mas eu estava voando. E atrás do monte tinha um campo muito lindo, muito lindo. E eu sentia a presença de Deus ali, pastora, e eu tentava pegar as flores, tinha umas rosas diferentes lá, e eu puxava e não conseguia. Falei, eu quero, é muito bonito, diferente. E de repente eu ouvia uma voz, tipo como se fosse de navio, sabe quando vê aquele barulhão, assim? E eu tentava olhar, mas eu não conseguia, porque era muito, muito reluzente, se parecia o sol vindo, e eu só me prostrava. Eu me prostrava e começava a chorar e falava, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu quero ficar. E uma voz muito poderosa falava comigo, ainda não é a sua hora. Meu Deus. E eu falava assim, mas eu não tenho nada lá e não tenho nada pra mim. E a voz falava, ainda você não tem, mas você vai ter. E eu falava, a minha vida é vazia. E essa voz falava que ele ia preencher todo o vazio da minha vida, do meu coração. E aí ele falava assim... Eu falava, tipo assim, eu tinha muita ansiedade, eu percebia isso ali no sonho, que eu falava assim, mas eu não vejo nada, eu não sei de nada, será? Eu ficava assim... Querendo controlar. Controlar, E ele falava que eu queria ficar lá, eu queria ficar ali. E aí, essa voz falava, então eu vou deixar você ouvir, mas não é agora, mas chegará o tempo e você vai saber que foi eu. E hoje eu vivo algumas coisas que me remete a esse sonho que eu tive. Tanto aqui em Santa Catarina, as pessoas que eu cuido. Às vezes eu fico olhando para as meninas, elas não entendem nada. Às vezes eu choro, às vezes eu rio, elas não entendem. Tá, meninas, tá explicando aqui para vocês agora. E aí, eu ouvi uma voz bem longe, parecia uma voz de adolescente mesmo, assim, de mais jovem, orando assim, Deus, aonde ela estiver agora, não deixa ela morrer.
Traz vida para ela. Sopra o fôlego de vida. Senhor, cuida da minha futura. Ele orando. E aí, depois de um tempão, eu já era líder de célula quando eu conheci o Júnior, né? Eu tinha uma célula de criança, adolescente, jovem. E aí ele foi na minha casa ministrar. E tava a minha mãe e a minha irmã, né? E eu tinha falado com a minha mãe quando eu sonhei. Falei, mãe, eu tive um sonho insensato. Minha mãe, eu vi que você ficou difícil de acordar. E aí, o Júnior, ministrando, ele falou, eu já orava pela Raquel. Eu já sempre orei por ela, desde novo. E a minha oração sempre era a mesma. Deus, aonde ela estiver, traga a vida. Mesmo sonho que eu ouvi. Uau, minha mãe me catucando, é ele. Sabe? E minha irmã também, assim. Então, foi tudo uma confirmação. E aí, depois, quando chegou lá na frente, né, que eu conheci o Júnior, né? E o Júnior, a primeira coisa que o Júnior falou pra mim é, o que você quer ser? Eu falei, como assim? Aí ele falou, porque eu vou casar com uma pastora e você pastor. Uau. Já era muito definido. E ele falou comigo assim, a minha esposa, ela não vai ser esposa de pastor, ela vai ser uma pastora, ela vai estar do meu lado, ela não vai estar atrás de mim. E aí, cara, aquilo ali pra mim, eu falei, tá bom, porque eu já pedi a Deus, né? E eu lembro que até teve uma pessoa que gostava dele na época, eu quase falei, fica, ela chegou primeiro. Não. Ele, o Júnior sempre foi muito sentado, sempre foi muito homem de Deus, e muito assim, sabe? Eu já vivi lá fora, tive outras experiências, já ele não, ele sempre foi dedicado ao reino, sabe? A palavra, o Júnior, em relação à palavra. É até engraçado que eu vejo ele conversando com o pastor Diego, eu fico, meu Deus. É muito engraçado, né? Onde que eles estudam, né? Não, que horas eles estudam? Pois é. Como que eles conseguem? E eu fico pensando assim, não, sabe uma coisa? De verdade, dom, pastor, né? Outra coisa que eu ficava pensando é assim, a gente ficou 5 anos, eles nunca... E como? É a mesma linha de raciocínio, as mesmas coisas que eles leem, né? Legal, né? Entendeu? É muito legal. E aí nós fomos consagrados, esse ano, em janeiro, nós fizemos 9 anos, né? Que nós fomos consagrados a pastores. E dali o Senhor começou a lapidar a gente começou a cuidar de vida, e dali que a gente começou a se estender já para as casas das pessoas, para a vida das pessoas, né? E hoje, assim, eu ter na minha família hoje, né, que para finalizar, não sei como é que tá meu tempo, eu gosto muito daqui, mas... Eu tenho que ter parte 3, não tem jeito. E assim, ó, meu filho é uma bênção, Caleb, né, eu preciso falar isso. Quando a gente chegou aqui em Santa Catarina, o Caleb ele foi batizado com 9 anos, né? E o Caleb, ele acompanhou o nosso ministério. Quando a gente ia para ministrar a igreja, eu ministrava muito encontro com Deus e o Caleb estava lá junto. Todos. Eu ministrava cura interior, tá explicado por quê, e libertação. E o Caleb sempre estava junto, ele cresceu nessa pegada. O Júnior cantando, tocando, e ele lá do ladinho dele, do pai dele, imitando o pai, né? E aí, quando a gente chegou aqui, o Caleb ele começou a ver algumas amizades, né? E a gente ficava pensando, a gente começou a procurar muito igreja. Foi muito difícil pra gente achar uma igreja, tá? Muito difícil. Porque a gente era acostumada a isso que a gente tá vivendo hoje aqui. Tempo de mesa, visita no lar, de conversa. E foi muito complicado, pô, terra nova, conhecendo as pessoas, né? Tinha algumas pessoas que a gente conhecia, né? Que é o Léo, a Jéssica, que Deus deu pra gente, a Leandro, irmão Anderson. Mas ainda a gente precisava de mais. E quando a gente foi ali pra igreja, em 2019, na realidade a gente pegou a pandemia, né? Sim. Mas a gente chegou ali, de 2018 para 2019, foi quando vocês estavam chegando na igreja. Chegou final de 2019. Final, não foi? Então, a gente já estava indo, mas só indo, né? Que o pastor Diziel, eu conheço ele do Rio. Uau! Porque assim, eu já fui secretária de uma igreja, da Batista. E aí eu pegava livros na CPAD. E ele que entregava. Sim. Quando eu cheguei na igreja que eu vi ele, eu falei... Da onde eu conheço isso? Aí um dia a gente conversou, ele falou, mentira, que mundo pequeno, né? E a gente começou a ir por causa da afinidade também. Só que o Caleb na escola começou a ser, né, como é que fala? Aliciado, sim, né? Sim. E aí eu fiquei apavorada. Falei, não, vamos levar pra igreja. Qual igreja tu gostou, meu filho? E ele falou, a gente gostou da igreja tal. E aí eu falei, amém. Eu falei com meu marido, vamos, mesmo se a gente não gostar, a gente vai ficar por causa dele, tal. Quando, gente de Deus, tipo assim, eu sempre ia, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Mas nesse dia específico a gente pediu ao Senhor, assim que eu entrei na igreja, né? O Caian, que tá lá em Portugal, uma benção esse menino, já começou a pegar amizade com o Caleb, que ele fala assim, né? Legal, né, Caian? E aí, depois, quando a gente tava saindo, eu dei de cara com a pastora Pri. Aí a pastora Pri, aí o Caleb já mandando mensagem, o Caleb assim, ó.
mãe, que é dali que é a pastora, que é dali que é a pastora agora que tá aqui, que é dali que é a pastora. Eu falei, tá bom, meu filho, fala com ela, fala com ela. Nada Eu falei, ansioso, tá bom, né? meu filho, calma, eu vou falar. Aí, gente, eu nem precisei falar, ela veio e falou que ela tem, gente, ela tem esse jeitinho, tá? Quem conhece ela sabe, aqui é baba-ovo mesmo, que a gente se ama. E aí foi amor à primeira vista. Quando eu vi ela me abraçou, que parecia que a gente se conhecia há muito tempo. E eu tava precisando muito daquele dia, daquele abraço. E aí ela falou comigo assim, a gente tá com um projeto de iniciar um contraturno. O nome é... Eu nem esperei ela acabar de falar. Ela ia falar o nome, eu quero. Quando que vai ser? O meu filho vai estar lá. Meu filho vai estar lá. E aí ela falou, mas deixa eu falar, não, meu filho vai estar lá, qual é a hora? Levei o Caleb lá. E eu lembro na primeira entrevista que teve com a Milene, né? A Milene pergunta pra mim e pro Júnior, o que vocês esperam do clube? Eu falei, que ele faça amizade dentro do que a gente acredita, sabe? Que meu filho cresça em graça e sabedoria. Eu sei que vocês vão... Nossa, eu esperava nem ela acabar de falar, eu mesmo falava. E aí o Caleb é veterano do clube. Mãezinha, bota seu filho no clube, mãezinha. É tremendo, o Caleb aprendeu bateria com o Matheus. Tinha outros cursos também, mas ele quis a bateria. E hoje assim, ele é baterista da igreja. Ele é baterista oficial do Compaixão. Ele enche a boca pra falar. E aí eu lembro, na primeira aula que o Caleb teve, a prova dele foi de rock. Gente, eu olhei e falei, é meu filho? Quem é que dele é meu filho? Tipo assim, sabe? E eu olhando assim, a cara de todo mundo assim, admirado por o Caleb. E eu fiquei, meu Deus, e meu filho, ele tem problema na fala. Quem conhece o Caleb sabe que ele é gago, né? E ele é déficit de atenção. E, gente, ninguém viu isso. Ninguém viu essa dificuldade dele. E vocês não têm noção de como que o Caleb ajudou o Caleb, porque isso é tanto pra igreja, tanto lá fora. O Caleb, ele se posiciona de uma forma, sabe? Às vezes eu chegava e falava, meu filho, você sofreu bullying, ele, quê? Tipo assim, se a pessoa falou, ele... Tipo, você é tão firme na identidade dele. Um dia ele pegou um texto pra mim e falou, mãe, Deus usou Moisés. Não sabia que dizem que ele tinha dificuldade na fala? Mas que uma pessoa com dificuldade na fala, ele tirou o povo do Egito. E agora a igreja estava estudando o Êxodo, né, no mês passado. E ele falou pra mim, e eu? O que Deus vai fazer comigo? Uau. Então, assim, isso melhorou muito a identidade do Caleb, né? E aí ele é veterano e a gente começou ali. E eu sempre falava com a pastora Pri, pastora, eu sinto que nós vamos ter alguma coisa, vamos fazer alguma coisa junto. Eu achava que eu ia ser secretária dela, né? Já era o suficiente. Sendo uma pastora como essa, ela achou que ia ser isso, olha só. E eu pensava assim, cara... Deus não permite, não. Pastora, sério mesmo, eu ficava até meio assim, em crise. Eu falava pro Júnior, pode perguntar ele, que eu ficava assim, meu Deus, tá lá na live e eu tô longe, mas aonde que eu vou ajudar ela? Eu sei que eu vou ajudar, mas aonde? Que a gente tá juntas. Eu ficava assim, ó, sempre. Aí eu tive um sonho com ela em dezembro. Foi muito forte. E aí depois, eu nunca deixei de falar com ela, nunca. Como eu sou pastora, eu entendo que às vezes o pastorado é solitário, né? Eu tenho amigos pastores que eles fogem pra cá. Eu e o Júnior, a gente fala, a nossa casa pode vir pra cá que é o teu refúgio. Eles vêm pra cá, eles passeiam, a gente fica aí, fica à vontade, porque a gente entende isso. É muita carga, eu sei que é muito julgamento, as pessoas, vocês não têm noção. Você sabe o que é você ouvir algo que é realmente terrível e você administrar isso para não entrar no teu coração? Porque a gente é humano também, pastora. É humano. Então, às vezes, as pessoas se esquecem. Às vezes, fala coisas achando que não vai ferir. Às vezes, esquece achando que, deixa pra lá, passou despercebido. Mas não, então eu entendo isso. Então, eu sempre tive essa empatia pela pastora Pri. Eu vi aquele movimento todo, a correria dela. E eu sempre orava e falava, Senhor, me ajuda a um pouco descarregar essa carga da minha pastora. Minha pastorinha, eu sempre falava isso, é verdade. Sabe? E aí, hoje está vivendo esse novo tempo, é uma honra. E como o Caleb foi recebido lá atrás, hoje a minha filha está aqui no presente, né? Isabelle vai fazer 10 anos e ela enche a boca para falar, ela fala na igreja. Ela às vezes conversa comigo, tem amigas que é católica que perguntam as coisas para ela. E ela fala, sabe, assim, com uma propriedade. Às vezes o pastor fala que, inclusive... Ela fica na igreja, ela não vai pra salinha mais, porque ela quer ouvir. Ela fala que tá tão cheio lá e ela não quer atrapalhar, e ela realmente não atrapalha, os professores falam. Mas ela fala assim comigo, olha só a mente dela, se você ficar na igreja, mãe, outras crianças da minha idade vai ficar também. Olha só. Então assim, olha que importância. E olha a família que Deus te deu, essa estrutura familiar que hoje ajuda outras famílias. Famílias, né? Uau. E também, assim, hoje, por exemplo, as minhas irmãs, elas falam, né, que me vê como referência de família, de mãe. É igualzinho, tem gente às vezes que cobra o Caleb, pergunta, não sei se acontece isso com a Isa,
Mas algumas pessoas vê que é adolescente e perguntam, e a namorada? E não sei o quê. E aí eu fico pensando, sabe? E o Caleb, graças a Deus, a gente conversa tanto em casa. Isso é muito bom, Tem diálogo conversar. aberto, né? É conversar, é ter culto em casa, né? Deixar teu filho pregar, sabe? Dar oportunidade para ele orar. Que isso aí vai facilitando ele para a caminhada cristã. E aí a Isabelle, eles perguntam ao Caleb. E o Caleb outro dia estava respondendo uma pessoa. Ele falou, para que eu vou namorar agora? Eu não tenho condição financeira. Como é que eu vou fazer num trabalho? Porque nós perguntamos para ele, meu filho, o que você quer fazer? Você quer estudar ou você quer trabalhar? Porque se você trabalhar, tu vai perder o foco. Ele tem TDAH. Vai ganhar dinheiro e tu vai perder o foco do estudo. Só que o que a gente quer é a troca. Você não trabalha, mas em compensação você vai estudar. Perfeito. Fazer a faculdade. O que tu vai fazer? O que tu quer fazer? Aí ele tá já procurando um curso técnico. Então ele tá focado. E eu falei com ele, meu filho, se você arrumar uma namorada agora, você vai perder seu foco. Então estuda. Imagina você com 19 anos, você vai estar com a sua habilitação. Coisa que não era minha cultura nossa, pastora. Não teve a direção que hoje agora ele tem. Eles têm. Amém. Entendeu? A gente não teve naquela época. Então é isso que o gostoso é entender que não é porque eu não tive que eu não posso agora proporcionar. Pronto. O Senhor, ele tem um plano e um objetivo traçado para nós. O Pai terreno pode ser que não te dê direção, mas o Pai do céu, ele dá. Dá. Amém. Eu quero ler com você então Neemias 8, versículo 10, que ela já leu aqui, só pra gente finalizar esse capítulo, que agora eu declaro isso sobre a tua vida. Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Que em nome de Jesus, toda tristeza, toda angústia, toda falta de identidade caia por terra para que você viva uma vida em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que eu também não sonhava em ter uma família, ao contrário, eu não queria ter, porque eu dizia, só sofrimento, só dor, só não sei o quê. E hoje, graças a Deus, a minha família também restaura famílias assim como a sua. Então, que em nome de Jesus, todo pensamento que existe sobre essa questão, sobre a tua vida, se você pensava isso a teu respeito, ou quem sabe a tua família está sendo destruída pelo diabo, pelos pensamentos maus, que em nome de Jesus o Senhor possa ter restauração, ter um renovo, um fortalecimento espiritual e uma direção para a tua vida e para a tua casa. Pastora Raquel, quero te agradecer por esse tempo tão precioso, que eu queria ficar horas aqui conversando. Acho que vai ter que ter parte 3. Tem que ter. Porque a gente não conseguiu nem falar do que a gente imaginou que ia falar, né? Mas o próximo a gente tem que falar da gente aqui. Tá, do hoje. É porque assim, gente, eu vou te falar uma coisa. Andar com a pastora Priscila, o pastor Diego, 3 meses, parece que tem mais de 3 anos. Meu Deus do céu. De tanta coisa que a gente faz, entendeu? É muita intensidade. Mas é bom, assim, eu entrei em janeiro passeando, Aleluia. fazendo coisas diferentes, né? Que é o que entrei em 2025, né? Que eu falei pra vocês que Deus trabalha muito com texto comigo, vai né? ficar pro próximo episódio. Vai ficar pro próximo episódio pra você assistir hashtag parte 3 com a pastora Raquel. Pastora Raquel, você tá muito linda. Linda, daí. Maravilhosa. Maravilhosa. E eu já quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, porque sem eles a gente também não estaria aqui bonita. Porque os patrocinadores que fazem isso acontecer, isso permanecer, quero agradecer você. Posso mandar um beijo pro FP? Pode, por favor. Quero mandar um beijo pra todas as minhas meninas do FP da Ponte do Imaruí. Mas que elas são? Suculentas. Explica, ficou estranho. Ficou estranho. Gente, suculenta é a plantinha resiliente, forte, corajosa, né? Gente, desde o primeiro FP teve a suculenta como lembrancinha. E isso, sem a pessoa, depois de um tempo indo, sem saber, ela trouxe o quê? Suculentas também. Então, era reafirmando aquele nome que Deus tinha sobre vocês. E um beijo para todos os mulheres, FPs de né? mulheres. Chá de mulheres. Tem tanta coisa para contar que no próximo episódio nós contamos. Mas obrigada, pastora Raquel. Obrigada a você que assistiu até aqui. E até o próximo episódio. Deus abençoe. Posso estar vendo muitos distantes de ti, mas eu sei o fim não será assim. Posso estar vendo tantas notícias ruins, mas eu sei o fim não será assim. Tu prometeste a cura das nações, com as folhas que caem de ti. Uma herança espera por nós, para os filhos que esperam por ti. Por ti, por ti, para os filhos que esperam por ti. Por ti, por ti, para os filhos que esperam por ti.